Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós continuamos hoje com a nossa escalada bíblica e nós faremos isso a partir dos 2 livros que recebem o nome de Samuel. Nesses livros nós temos várias biografias que são descritas, várias histórias que inserem pessoas importantes no povo de Deus, começando com aquele que que dá o nome ao livro, né, que é Samuel, que foi o último dos juízes, a gente pode considerar assim, e ele é a pessoa que, usada por Deus, faz a transição da época dos juízes para a monarquia, sendo que ele é aquele que faz a unção de Saul, que faz as instruções do povo, né, como se fosse um contrato, como se fosse uma nova maneira de viver entre o rei e o povo, e ele é também levantado para ungir Davi, que viria a ser rei logo depois de Saul. A biografia desses homens, elas vão se entrelaçando no livro, então nós estamos lendo a respeito de um deles e de repente nós temos um capítulo que insere a vida, que insere essa pessoa no correr da história, né? Então é como se nós olhássemos ao mesmo tempo para vários quadros, para várias situações, para que juntando esses quadros nós entendêssemos a história como um todo. Então, o primeiro livro de Samuel, ele começa ali com os seus praticamente os 3 primeiros capítulos, nos dando uma visão de como as coisas estavam. Nós ficamos sabendo que Eli já era idoso, que os seus filhos eram sacerdotes, mas eles eram pessoas que não agiam de acordo com o temor do Senhor. E nós temos também a história de Ana, que foi a mãe de Samuel. Essa mulher era afligida porque ela não tinha filhos, enquanto isso, o seu marido Eucana tinha filhos com a outra mulher, que era Penina. Isso sempre era uma questão que trazia desconforto, trazia lutas para ela, e nós ficamos sabendo que em determinado momento, ela, num dia de festa do Senhor, ela recorre ao local sagrado, né, o local específico de culto, e ora ali de uma forma muito profunda, desesperada talvez, pedindo a um filho e dizendo que esse filho seria dado ao Senhor. Deus a atende e ela então consagra Samuel ao Senhor, né? Nós temos a história de que Eli, no primeiro momento, achou que ela estivesse bêbada, e depois nós ficamos sabendo que ele recebe aí a incumbência, né, de cuidar de Samuel, porque ele havia sido consagrado ao Senhor. No capítulo 4 e 5, nós começamos a ter uma transição, né? Na verdade, é o ponto máximo da derrota do povo, porque eles estão em guerra contra os filisteus. A gente viu isso também no livro de Juízes, essas guerras constantes. E a Arca da Aliança é perdida. Os filisteus vencem a batalha e levam a Arca da Aliança para o seu território. Ficamos sabendo ali que Deus não precisa de ninguém para cuidar, né, para honrar o nome. Ele mesmo toma providências para que os deuses que os filisteus tinham fossem desonrados, e isso gera um transtorno tão grande que eles devolvem a arca, né? Nesse meio tempo, nós já temos Samuel sendo o juiz, e chegando ali perto do capítulo 8, nós ficamos sabendo que os filhos dele não eram tão queridos ou tão reconhecidos homens de Deus como ele havia sido. E o povo então pede um rei. O que me chama a atenção nessa parte é que o povo de Deus diz que eles queriam ser igual às outras nações. Samuel vai dizer que isso não seria bom para eles, porque vindo um rei, os seus filhos seriam levados para a guerra, as suas filhas seriam muitas vezes utilizadas como
servas no palácio, as suas plantações seriam divididas com o rei, grande parte daquilo que eles produzissem iria para o rei, e mesmo assim eles aceitam, mesmo assim eles entendem que essa é uma melhor opção. Nisso, nós somos introduzidos no livro a história de Saul, que era um homem belo, pelo que o texto diz, bem alto, ele sobressaía fisicamente dos outros, e ele cuidava do rebanho do seu pai. O rebanho se dispersa e numa série de situações ali, de conselhos, ele acaba se encontrando com Samuel, a quem Deus já havia prevenido que iria encontrar aquele que seria ungido o rei de Israel. Numa cerimônia muito simples, num jantar, Samuel dá as instruções para Saul e passa para ele algumas evidências do que iria acontecer, situações que ele iria enfrentar, e essas situações sendo uma forma de mostrar que de fato Deus o havia selecionado. Todas as coisas acontecem e aí nós temos pela primeira vez Saul liderando o exército do Senhor, solicitando, que esse povo que ainda estava separado em família se unisse para vencer, para lutar contra os amonitas. E essa primeira vitória gera então essa disposição, essa esperança no povo, e Samuel faz essa transição, dizendo que então a partir daquele momento Saul era rei, e as coisas então começam a ser direcionadas nesse sentido. Depois nós temos Saul lutando novamente, sendo esse rei que vai libertar o povo, que vai estabelecendo essa identidade de nação, mas já somos introduzidos a histórias de que Saul é desobediente ao Senhor. Saul não cumpre as coisas de acordo com o que Deus havia dito. Nos parece, numa leitura superficial, que o critério para Saul ele era muito pesado, Porque ele primeiro, o rompimento com Deus acontece porque ele oferece sacrifício, que era uma função de Samuel, e logo depois a gente fica sabendo que ele tinha sido desobediente no sentido de que ele deveria eliminar todas as pessoas e os animais numa batalha, e ele não faz isso, leva os melhores animais e diz depois que era para sacrificar ao Senhor. Essas coisas, como eu disse, parecem que são muito duras com relação a Saul, mas na verdade nós precisamos entender que não é, porque a função dele como líder de Israel, e isso se estende para todos os líderes até hoje, é uma função que exige uma obediência irrestrita àquilo que Deus está dizendo, porque fugir dessas convenções que são dadas, dessas ordens que são dadas, leva o povo à desobediência, a ficar sem orientação, e é isso que muitas vezes não, isso é o que aconteceu no passado de Israel, e agora com o futuro da monarquia a gente vai ver no livro de Reis, depois Crônicas também, que é essa a engrenagem que estraga e que leva o povo sempre à desobediência. Os reis, os líderes do povo, se esquecerem de fazer aquilo que o Senhor está mandando e começar a fazer aquilo que eles acham que é o melhor. Quando Saul começa a desobedecer ao Senhor, nós somos introduzidos à vida de Davi. Então nós ficamos sabendo que Davi foi ungido por Samuel. Ele era um jovem, o mais novo da sua casa, mas era um menino, um jovem que Deus o abençoava. Então ele tinha a função também de cuidar dos rebanhos do seu pai, e
diante dos desafios que essa função lhe dava, Deus dava estratégias, Deus abençoava, e ele tinha alguns talentos, né? Ele conseguia se sair bem nas batalhas, e ele também tinha ali uma habilidade de compor, de tocar, né? Enquanto que Saul começou a ficar perturbado, e aí nós vamos ficando mais próximos de Davi. Saul, ele tem uma vida que a gente poderia dizer descendente, né? Ele começa bem na história e ele vai terminar muito mal. E nós temos Davi, num certo sentido, estável, né? Nós temos ali informações que o irmão dele, né, na batalha contra Golias, o irmão de Davi o chama de arrogante. Então essa pode ser uma percepção apenas do irmão dele, mas sugere que em situações, em diversas ocasiões, Davi procurava sobressair. Mas a maior parte das informações que nós temos de Davi é que ele é alguém que está obedecendo a Deus, alguém que está fazendo as coisas de acordo com o que Deus determinou. As histórias que nós temos de Davi, os episódios, né, como o de Golias, as conquistas militares, vão dando espaço para que a gente entenda o porquê que Saul se tornou um opositor de Davi. Ainda que tenha lhe dado a sua filha Mical para casar, Saul persegue. E Saul também fica irado contra o seu filho Jonatas, porque ele resolve ter amizade com Davi, resolve ajudar Davi nas coisas, né? E o autor, né, do livro coloca na boca do povo, como a gente diz, uma das razões do porquê Saul ficou tão magoado, tão ressentido com Davi. As pessoas cantavam que Saul tinha vencido milhares e que Davi havia vencido 10 milhares. Então isso, nos ouvidos de um rei ciumento, fez com que a proposta era que Davi fosse honrado, mas na verdade fez com que ele fosse perseguido, porque o ciúme do rei foi despertado, né? O capítulo 31 do primeiro livro de Samuel é o capítulo onde nós ficamos sabendo que Saul morre de uma forma trágica, e quando nós temos esse final, nós ficamos sabendo que o resultado da vida de alguém que despreza a Deus, de alguém que caminha, ainda que muito abençoado, mas pelas suas próprias perspectivas, o resultado que isso tem. Fica no ar, então, na leitura de Samuel, o que vai acontecer com Davi, já que esse foi designado para ser o rei. E ele continua sua história no livro 2 de Samuel, né? Nós temos agora uma ênfase maior, né, em Davi, na sua família, nas coisas que vão acontecer dentro da casa de Davi. E nós temos o primeiro ato como Davi sendo ungido, né, sendo colocado, ungido na verdade ele já tinha sido, mas sendo colocado como rei sobre Hebrom. E Hebrom ele reina durante 7 anos e depois ele vai reinar em Jerusalém durante 33 anos, né? A princípio nós temos Davi reinando sobre Judá, a tribo de Judá e os agregados ali, e depois sobre todo Israel, né? É importante a gente entender que o livro de Samuel ele vai expor a biografia de Davi, falando dele mais como um homem do que dos aspectos militares, dos aspectos do reinado dele, né? Enquanto que os livros de crônicas, na verdade, Primeira Crônicas, vai nos mostrar Davi como o rei, como o estadista, como aquele que implantou estratégias, implantou um exército fortalecido,
aí sim nós vamos ver Davi mais como o líder. Mas aqui em Samuel nós temos essa característica de observar Davi mais como um homem. Então, antecipando, né, o que a gente vai ver lá em Crônicas, mas para que a gente tenha uma comparação aqui para entender como isso funciona, por exemplo, no livro de Crônicas nós temos Davi agindo de uma forma mais pública, né, como eu disse, mais no aspecto de líder, e o livro começa falando da unção de Davi, dos seus heróis, daqueles homens que o acompanhavam nas lutas, enquanto que 2 Samuel vai falar que ele lamenta a morte de Saul, que ele toma providências para que Isbosete, que era descendente de Saul, recebesse ali uma condolência, né? E já vai mostrando então essa diferença, né? Mostra de um homem mais próximo do seu dia a dia e o outro mais como um estadista, né? Em Crônicas, nós também temos o aspecto de que Davi começa um contato com o rei Irão, que era de Tiro, para que nessa diplomacia, né, ele conseguisse materiais para construir a sua casa, o seu palácio, na verdade, preparando material também para o templo. E nós temos em Samuel aspectos mais da vida particular, da vida restrita de Davi. Então, numa tentativa da gente seguir um roteiro aqui, para ficar mais claro, 2 Samuel, no capítulo 1, nós temos a morte de Saul e o aspecto de que Davi começa a reinar sobre Judá. Capítulo 4 até o capítulo 6, nós temos ações de Davi, onde ele passa a reinar sobre todo Israel e quando ele toma a iniciativa de levar a Arca da Aliança para próximo de Jerusalém. Depois nós temos uma demonstração da amizade que Davi tinha com Jonatas, e ele faz então um esforço para procurar qualquer descendente dele que tivesse, porque essa tinha sido uma promessa de que ele cuidaria da família de Jonatas. E no capítulo 11 nós ficamos sabendo da queda, do momento em que Davi, de certa forma, se desvia dos seus princípios ali e acaba cometendo assassinato, adultério e uma série de pecados. No capítulo 12 nós temos o relato de que Natã vai até Davi para alertá-lo, para instruí-lo. E aí nós começamos a ter, honestamente, uma série de problemas, uma série de atrocidades que vão acontecendo, né? Nós temos, primeiro, dentro da família de Davi, a questão com Absalão, a rebelião de Absalão, como isso se torna um problema. E não acaba ali, porque no capítulo 18, quando Absalão morre, Davi lamenta, e a reação popular disso, a reação entre os seus soldados, não é uma reação boa. A atitude de Davi de lamentar o seu filho, de tudo o que aconteceu, gera um sentimento também de oposição, e nós vamos observando que esse sentimento vai crescendo ao ponto de que quando Davi, na sua velhice, instrui que Salomão iria tomar o trono, nós temos dentro, né, ali da família dos generais de Davi, conspirações, problemas que são levantados para que o reino tomasse outra direção que não a que Deus havia estabelecido. Por que nós temos uma diferença tão grande entre 2 Samuel e Crônicas? 2 Samuel é o livro que está num momento histórico em que as coisas estão acontecendo, estão sendo narradas ao vivo, eu vou dizer assim. Enquanto que 2 Crônicas é o livro que é escrito posteriormente ao povo retornar do exílio da Babilônia. Então nós temos muitos anos na frente.
E o livro de Crônicas é um livro que tem a função de trazer inspiração, respeito, de certa forma reordenar a vida do povo. Então, por isso, nós temos os aspectos mais vitoriosos de Davi sendo descritos do que os aspectos que trouxeram problemas. O que o autor do livro de Crônicas quer fazer é inspirar o povo de Israel a viver de uma forma que honre o nome do Senhor e não que repita os erros, né? Mas os livros eles sempre estiveram juntos, então era possível, né, que na leitura esse contraste fosse sendo feito, fosse sendo demonstrado na vida do povo, né? Os livros de Samuel, eles vão nos ensinar alguns aspectos bem importantes com relação à pessoa de Jesus. Quando Samuel vai ungir a Saul como rei de Israel, nós ficamos sabendo que ele faz isso de uma forma, ele faz isso contrariado, ele não queria que isso fosse feito. E Deus diz a Samuel que o povo não rejeitou a ele, Samuel, mas que o povo havia rejeitado ao próprio Deus. Então, nos livros, né, de Samuel, nós temos exemplos positivos e negativos de como os homens lidam com o poder e de como esse lidar com o poder honra o nome de Deus ou não. E aí é inevitável que a gente faça uma comparação com a pessoa de Jesus e como ele reinou, como ele agiu e como ele age até hoje de uma forma que honra o nome do Senhor, que não traz prejuízos nenhum à glória do Senhor e ainda assim cuida do povo. Então nós podemos dizer que esses livros vão apontar para o aspecto de Jesus como o Rei dos Reis, não comparando apenas a esse aspecto humano, mas trazendo exatamente esse sentido de que os homens que reinaram tinham um poder relativo e mesmo assim caíram, mesmo assim agiram de uma maneira totalmente errada, enquanto que aquele que tem o poder absoluto não se corrompe, não age de maneira equivocada, pelo contrário, faz a vontade de Deus e abençoa o seu povo. Então, caminhando nessa perspectiva, nós vamos encontrando flashes, nós vamos encontrando lances, né, de luz para a pessoa de Jesus que virá adiante e que vai mostrar como então esse povo deveria ter agido, vivido e honrado o nome do Senhor. Na semana que vem nós vamos fazer um panorama bem grande, estudando os 2 livros dos reis e os 2 livros de crônicas, que eles tratam de um assunto semelhante, mas com perspectiva diferente. E aí nós vamos entender cada vez mais esse aspecto dos propósitos ou do propósito do livro ao ser escrito. Que Deus te abençoe, que você possa continuar aproveitando a leitura dos livros para que o nosso conhecimento, para que a nossa escalada continue a acontecer. Que Deus te abençoe e até a próxima.